Bom dia, oficialmente. Pessoal de casa, pessoal daqui de sala, tudo bem? Tem reclamando do frio aqui. Então vamos esquentar aqui com o nossa processo. Vamos dar nossa continuidade àquele conteúdo do encontro passado, que foi outro dia, né? Terça-feira eu tive aqui. Então, pessoal, a gente falava sobre litisconsórcio, estão lembrados? A gente falava sobre as classificações do litisconsórcio. Aí a gente tinha trabalhado aqui a questão dos litisconsórcios. Primeiro, letra A, ativo, passivo e misto. B, inicial e ulterior. Letra C, litisconsórcio simples e litisconsórcio unitário. E letra D, que é onde estávamos, litisconsórcio facultativo e litisconsórcio necessário. Então aqui, ó, a gente estava na letra D, litisconsórcio facultativo e litisconsórcio necessário. Então vamos retomar daqui. Veja bem, pessoal, a gente falou sobre o litisconsórcio facultativo, a gente lembrou então a história lá do artigo 113, de quando que ele é cabível, naquelas hipóteses dos incisos 1, 2 e 3 do artigo 113, e também discutimos, foi com o que nós encerramos a aula, a situação relativa ao chamado litisconsórcio facultativo ativo multitudinário, que é aquele que tem número excessivo de litisconsortes. Então, pessoal, só para encerrar a discussão sobre o litisconsórcio facultativo, essas últimas informações. Pessoal, não se esqueçam, na letra C, a gente falou de litisconsórcio simples e unitário. Por que eu preciso lembrar isso? Porque eu queria que vocês destacassem que o litisconsórcio facultativo, pessoal, que o litisconsórcio facultativo, ele pode ser tanto simples quanto unitário. Vejam, eu posso ter litisconsórcio facultativo tanto simples quanto unitário. Dá para fazer todas as combinações, tá, gente? Eu posso perfeitamente pensar, e é até o mais comum, num litisconsórcio facultativo onde as decisões possam ser diferentes. Então, ali imaginem servidores públicos que propuseram uma ação contra determinado órgão, e aí numa situação como essa, eu posso perfeitamente ter alguns litisconsortes sendo vitoriosos, outros litisconsortes sendo derrotados. Mas eu também posso pensar em litisconsórcio facultativo unitário, sem problema algum, tá? Onde a decisão ela vai ser igual para todos os litisconsortes. Imagine, por exemplo, dois condôminos que propuseram uma ação discutindo determinada coisa. Esse é um litisconsórcio facultativo, porque os condôminos não são obrigados a ajuizar a ação, todos eles. Mas se eles formarem um litisconsórcio facultativo propondo determinada ação, esse litisconsórcio, embora facultativo, ele vai ser o quê? Unitário, porque a decisão vai ser uniforme para todos os litisconsortes. Ok? Dito isso, eu encerro o litisconsórcio facultativo para a gente falar agora um pouco sobre o litisconsórcio necessário. Olha só, pessoal. Quando que o litisconsórcio é necessário? Quando que é preciso, quando que é imposto ou imposta a formação de um determinado litisconsórcio? Em duas situações, ó, a gente vai colocar. O litisconsórcio ele é necessário, pessoal. Primeiro, quando a lei determinar. Quando a lei determinar. Às vezes o próprio legislador impõe a formação de um litisconsórcio. Você tem uma determinação legal de litisconsórcio. Olhem aqui alguns exemplos lá na tela. Olha esse primeiro, pessoal. O artigo 73, por exemplo, falando assim, ó, que nas ações que versem sobre direitos reais imobiliários, ambos os cônjuges deverão ser necessariamente citados como réus. Então aqui a lei está criando um litisconsórcio passivo necessário. A lei está determinando que ambos os cônjuges sejam citados. Então, eu tenho um litisconsórcio necessário por determinação legal. Outro exemplo, pessoal. Na Lei da Ação Popular, a Lei 4.717, o artigo 6º, fala que essa ação ela tem que ser proposta necessariamente contra. Vejam, eu vou ter no mínimo 3 réus. Contra as pessoas públicas ou privadas referidas no artigo 1º,
contra as autoridades, funcionários, administradores que tiverem aprovado, praticado ou autorizado o ato, e ainda contra os beneficiários direto do ato. Então, na ação popular, eu tenho que formar um litisconsórcio passivo. A lei está exigindo. Então, a lei está determinando que eu tenha, na ação popular, no mínimo 3 réus. Então, esse é um litisconsórcio necessário por determinação da lei. Tranquilo isso, gente? Perceba que nas duas hipóteses aqui, o litisconsórcio necessário foi ativo ou passivo, gente? Nas duas hipóteses, nos 2 artigos que eu acabei de citar, o litisconsórcio necessário foi passivo ou ativo? Foi litisconsórcio passivo, não é isso? Então a gente percebe que no mais das vezes, o litisconsórcio necessário ele está no polo passivo. Daqui a pouco eu te pergunto se cabe litisconsórcio necessário ativo, mas vocês vão observar que na maioria das vezes nós temos a formação de um litisconsórcio necessário no polo passivo. Daqui a pouco eu volto a falar disso. Veja bem, pessoal, quando a lei determinar, ou pela natureza da relação jurídica, ou pela natureza da relação jurídica. Então anote assim, também há litisconsórcio necessário pela natureza da relação jurídica. Vejam bem, pessoal, às vezes a lei ela não diz nada acerca da formação do litisconsórcio, mas a natureza jurídica que envolve as partes exige que nós tenhamos 2 ou mais partes em determinado processo. Olha esse exemplo aqui, gente. O Ministério Público visualiza um casamento e, segundo o MP, aquele casamento padece de um vício que pode gerar a sua anulação. O MP pode propor uma ação de anulação de casamento? Pode. Ele pode propor essa ação só contra um dos cônjuges? Claro que não, né? Ele vai propor essa ação contra o marido e contra a mulher. Esse litisconsórcio ele é passivo, ativo ou misto? Passivo ou ativo? Passivo. Ele é facultativo ou necessário? Necessário. A lei diz isso? Não, tem lei que diz. Mas a natureza da relação jurídica que está sendo discutida em juízo impõe que eu tenha 2, 3, 4 pessoas no processo. Ou então imagine que eu e a Arlete firmamos um contrato com a Poliana. E aí, pessoal, eu pretendo, a Poliana pretende rescindir esse contrato. Poliana, você pode propor essa ação só contra mim? Ou essa ação tem que ter no polo passivo eu e a Arlete? Eu e a Arlete. Não é isso? Então esse litisconsórcio ele é o quê? Facultativo? Não, necessário. Tem lei que diga isso, Poliana? Não. Mas é por causa da natureza da relação jurídica, que exige a composição plural de um dos polos dessa ação. Tá claro? Beleza. Muito bom. Olha só, pessoal. Dito isso, vou fazer aqui em tom de pergunta. Ó. Litisconsórcio ativo necessário? Litisconsórcio ativo necessário? Existe essa figura, pessoal? Será que 2 ou mais pessoas podem ser ali, então, necessariamente, elas têm que ser obrigadas a propor uma ação? Será que existe essa figura do litisconsórcio necessário ativo? Há quem defenda que não. Que você não pode ser obrigado a ajuizar uma ação. Imagine eu e a Arlete firmamos um contrato com a Poliana. Vamos inverter agora, Poliana? Eu quero rescindir esse contrato, ou quero discutir qualquer coisa relativamente a ele. Aí eu ligo para a Arlete e falo assim, aqui, aquele contrato que a gente firmou com a Poliana tem uma causa de nulidade, vamos entrar com uma ação? A Arlete fala assim, não. Ela pode ser obrigada a propor uma ação? Não. Há quem entenda que não existe o litisconsórcio ativo necessário. Mas eu prefiro sempre pegar o que está na jurisprudência do STJ. O STJ tem julgados onde ele entende que existe sim essa figura. Veja, por exemplo, comigo ali na tela, ó, quando ele fala assim, ó, que a natureza jurídica do negócio realizado pelos mutuários, olha lá, eu e a Arlete somos os mutuários, e a possibilidade de modificação dessa relação jurídica de direito material subjacente determina, no caso dos autos, a formação de litisconsórcio ativo necessário. Eu e a Arlete contra o banco. O litisconsórcio ativo necessário entre o Gustavo e a Arlete, aqui os mutuários, ó,
É fenômeno que busca preservar a harmonização dos julgados e a segurança jurídica. Então perceba que a jurisprudência do STJ já se referiu, já fez menção à possibilidade de formação de litisconsórcio ativo necessário. Ele não aceitou que essa ação fosse proposta só por mim, nem só pela Arlete, tem que ser por nós dois. Claro que você vai me perguntar, mas e se uma parte se recusar? A Arlete ao telefone falou assim, não, eu não quero entrar com essa ação. Olha lá na tela. Aí ele entendeu, pessoal, vejam, que reconhecido o litisconsórcio ativo necessário, o juiz tem que determinar a intimação daqueles que, como autores, são titulares da mesma relação jurídica. Então, se a Arlete não quiser propor a ação, eu vou propor a ação contra o réu e a Arlete vai ser o quê? Intimada. Para que ela, então, tome ciência da ação e, querendo, participe a partir de agora. Eu só não gostei do termo intimação. Eu preferiria, olha lá na tela comigo, que o STJ tivesse se lembrado aqui que o artigo 238 do Código de Processo fala que citação é ato de convocação não só de réus, não só de executados, mas citação também é ato de convocação de interessados. Então seria um excelente exemplo de interessada num processo a Arlete. Então, havendo uma ideia de litisconsórcio ativo necessário, se o litisconsorte ativo necessário não quiser litigar, o que eu peço? Eu peço a citação. Aí então o STJ ouviu esse nosso papo, ó, e alguns anos depois proferiu uma decisão onde aí ele já foi mais técnico. Olha só, em 2013 ele já virou e falou assim, ó, veja bem, é um caso de ação proposta por advogados. Olha só, o artigo 26 do Estatuto da OAB é claro em vedar qualquer cobrança de honorários por parte do advogado subestabelecido com reserva de poderes, sem anuência do procurador subestabelecente. Tratando-se de um litisconsórcio necessário, ou seja, o advogado subestabelecido tem que propor ação em conjunto com o advogado subestabelecente. Aí ele falou assim, ó, que nesse caso tem que se determinar o quê? Aí a citação. Aí ele já foi mais adequado, tá vendo? É uma citação de interessado para integrar o polo ativo da ação como litisconsorte necessário. Tá claro isso? Ele não é obrigado? Ele é citado. Quando ele é citado, ele pode simplesmente se omitir. O importante é que ele foi citado. Aí ele foi integrado à relação jurídica. E aí, contra ele, nós podemos opor o quê? Os efeitos da coisa julgada, que é o que eu quero. O que eu não quero é que esse cara depois tente anular essa decisão, falando que ele não participou do processo, ou que essa decisão não pode ser imposta a ele. Porque se ele não participar da relação, você não pode impor a decisão a ele. Mas se eu o cito, a partir de agora, então todos os efeitos desse processo são oponíveis contra esse sujeito. Fechou? Claro isso? Olha só, gente. O litisconsórcio necessário, fazer o mesmo paralelo aqui, ó, igual eu fiz com o facultativo. O litisconsórcio necessário, tal qual o litisconsórcio facultativo, ele também pode ser simples ou unitário. O litisconsórcio necessário, ó, tal qual o facultativo, ele também pode ser simples ou unitário. Ou seja, no litisconsórcio necessário, eu posso ter decisões distintas para cada litisconsorte, mas eu também posso ter uma situação onde a decisão para os litisconsortes terá que ser uniforme. Quer um exemplo de cada? Litisconsórcio necessário simples. Olha um exemplo de litisconsórcio necessário simples. Aqui, ó. Na ação popular. Na ação popular, gente, o litisconsórcio não é necessário? Entre no mínimo 3 réus, como a gente falou. Aqui, ó, o STJ dizendo. A ação popular reclama cúmulo subjetivo no polo passivo. A gente falou isso, é litisconsórcio necessário na ação popular. Cujo escopo é o de alcançar e convocar para o âmbito da ação não apenas os responsáveis diretos pela lesão, mas todos que de qualquer forma concorreram para a sua ocorrência. Consequentariamente, devem ser citados para integrar o litisconsórcio, é passivo, como a gente disse, necessário, simples, porque a decisão pode ser diferente para os litisconsortes. Você pode ter, por exemplo, como beneficiários do ato, 2 réus, 2 empreiteiras.
Você concorda que nada obsta que a decisão seja uma para a empreiteira A e outra para a empreiteira B? Então, o litisconsórcio ele é necessário e, ao mesmo tempo, ele é simples. Está claro? Mas o litisconsórcio pode ser necessário e unitário também? Pode. Olha o exemplo aqui no quadro. Litisconsórcio necessário e unitário. Tem como o juiz decidir de uma forma para o marido e de outra para a mulher, gente? Então, esse litisconsórcio ele é necessário e unitário. A propósito desse exemplo do quadro, virou até uma questão recentemente, olha lá, no ano passado. O Ministério Público ajuizou a ação de anulação do casamento em face de dois irmãos, João e Maria. João conhecia o referido impedimento, pois sabia que Maria era sua irmã. Todavia, a Maria desconhecia completamente o grau de parentesco. Nesse sentido, a ação deverá ser proposta, letra A, em litisconsórcio passivo, tá certo até aqui, gente? Sim. Originário? Sim, é inicial, né? Necessário? Sim. Simples? Simples? Tem como decidir de forma diferente, gente? B. Litisconsórcio passivo, eventual e comum. A gente nem falou eventual ainda, vamos falar daqui a pouco. Necessário, já vimos que é. Litisconsórcio comum, você anotou no seu caderno na aula passada, que é sinônimo de litisconsórcio simples. Litisconsórcio comum é o simples. Lá na letra C, onde você colocou litisconsórcio simples e unitário, simples é sinônimo de comum. Eu falei isso na aula passada. Letra C. Em litisconsórcio passivo, tá certo até aqui, gente? Originário? Necessário? Unitário? Beleza, ótimo. Tá vendo? Continua na tela comigo. Certo ou errado, gente? Defensor público do ano passado, essa prova aqui. No caso de litisconsórcio necessário, o regime de tratamento é sempre também de litisconsórcio unitário. Tá certo ou tá errado? Não. Porque a gente acabou de ver que o litisconsórcio necessário pode ser simples. E para promotor de Rondônia, olha lá. Todo litisconsórcio unitário é necessário, gente? Tendo em vista não permitir decisões distintas para o litisconsortes? Errado. Cuidado, eles cobram muito isso. Dá para fazer todas as combinações, ó. O litisconsórcio facultativo simples, o litisconsórcio facultativo unitário, o litisconsórcio necessário simples, o litisconsórcio necessário unitário. Claro? Gente, e o que acontece se o autor não compuser um litisconsórcio passivo necessário? Então aqui, ó, último tema sobre litisconsórcio necessário. Ausência de litisconsorte passivo necessário. Ausência de litisconsorte passivo necessário. O autor propôs uma ação contra um réu, mas deixou um outro réu que era litisconsorte necessário de fora. O que vai acontecer? O juiz vai mandar citar esse litisconsorte necessário? Não. O juiz vai intimar o autor, o juiz intima o autor para promover a citação desse litisconsorte. O juiz vira para o autor e fala assim: ô autor, trata-se de um litisconsórcio passivo necessário. Cadê o corréu? Intime, aí o juiz fala, intime-se o autor para integrar o litisconsorte ao processo. Sob pena de não o fazendo, extinguir-se o processo. Sob pena de extinção do processo. Olha como é que é simples essa norma. Ó, se o autor não compuser o litisconsórcio passivo necessário, o juiz vai então intimá-lo para fazê-lo. Se ele não o fizer, o processo será extinto. Ah, Gustavo, mas lá na prova não foi isso que aconteceu. Lá na prova esse processo seguiu e foi proferida uma sentença sem a integração do litisconsorte necessário.
O que acontece com a sentença proferida sem a integração de litisconsorte necessário? O que acontece, hein, Poli? Se o juiz profere uma sentença sem integrar o litisconsorte necessário, vai acontecer o quê? Depende. Olha, depende. Se tratava de um litisconsórcio necessário, unitário, se tratava de um litisconsórcio necessário unitário, me dê um exemplo de litisconsórcio necessário unitário. Eu acho que vocês não estão tão acordados ainda. Ah, estão sim, ó. Imediatamente ela apontou para cá, ó. Como é que você chama? Mariana. Mariana, o que acontece com a sentença num caso desse, se nós, por exemplo, não tivéssemos esse litisconsorte aqui? Essa sentença será nula. Essa sentença será nula. Nula. A sentença será nula nesse caso. E se tratar de litisconsórcio necessário simples? Mariana, me dá um exemplo, por gentileza, de litisconsórcio necessário simples. Necessário simples. Você lembra? Pode ajudar a gente. A ação popular. A ação popular, lembra? Ele é necessário e é simples. Quer outro exemplo, Mariana? Ação de uso capião. Na uso capião, você tem que entrar com a ação necessariamente contra o dono do imóvel e os vizinhos. A decisão pode ser diferente para eles, não pode? Ele é necessário e é o quê? Simples. Nesse caso, você não anula a sentença, não. Essa sentença apenas será ineficaz em relação aos que não participaram. Isso. Ineficácia da sentença quanto àqueles que não participaram do processo. A sentença será apenas, repito, ineficaz com relação àqueles que não participaram. Eu não te dei o exemplo da usucapião, Mariana? Aqui o STJ falando dele. A sentença que declarar a propriedade do imóvel usucapiendo não trará prejuízo ao confinante não citado, não havendo efetivo reflexo sobre a área dos seus terrenos, haja vista que a ausência de participação no feito desse vizinho acarretará, com relação a ele, apenas a ineficácia da sentença. Então não anula a sentença. Você apenas não estende os seus efeitos àquele que não participou do processo. Recurso especial aí, ó, de 2017. Tá vendo? Claro isso? Então dá uma olhadinha lá comigo, Mário, ó. Defensor Público do Rio Grande do Sul. A sentença de mérito proferida em processo no qual não tenham sido citados todos os litisconsortes será sempre nula? Sempre nula não, né, gente? Ela será nula ou ineficaz, dependendo da hipótese. Muito bom. Tranquilo o litisconsórcio necessário? Então, sobre ele, não se esqueçam. É quando a lei determinar que ele seja formado ou pela natureza da relação jurídica. Há discussões doutrinárias sobre a existência ou não de litisconsórcio ativo necessário, mas o STJ tem julgados que revelam ser admissível falar nisso. Lembrar que o litisconsórcio necessário pode ser simples, como no caso da usucapião, no caso da ação popular, mas o litisconsórcio pode ser unitário também, como nesse exemplo aqui do quadro, daquela questão que a gente fez. E que, se o autor não compuser o litisconsórcio passivo necessário, o juiz vai intimá-lo para fazê-lo, sob pena de extinção do processo. E se o processo seguir sem a integração do litisconsorte necessário, a sentença ela pode ser nula ou ineficaz, dependendo se trata de necessário unitário ou necessário simples. Ponto. Letra E. Gente, por quê? Já está até meio perdido? Não. Porque você estava nas classificações, ó.
ativo, passivo e misto, inicial e ulterior, facultativo simples e unitário, facultativo necessário. Letra E, litisconsórcio alternativo. Litisconsórcio alternativo. Quando que nós temos o litisconsórcio alternativo? Cleiton? Não, 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 eu não ia nem te perguntar, porque ia ser uma pergunta difícil, eu queria só... Mas foi interessante você falar, eu só queria... O seu nome é Cleiton? O Cleiton já está dando uma ideia ali, ó. Mas eu ia só pegar o seu nome, mas foi bom que ele já respondeu. Ô Cleiton, o litisconsórcio alternativo, que é uma pergunta complicada, que não é uma classificação tão simples, né, Cleiton? Se eu te perguntasse litisconsórcio facultativo, acho que o cara que não estudou direito vira e fala assim, é quando se tem faculdade, né, de entrar em conjunto. Mas o alternativo já dá meio que uma duvidazinha. Ô Cleiton, o alternativo é quando a parte, o autor vai propor a ação, mas ele tem dúvida quanto à legitimidade passiva. Ô Cleiton, é quando ele tem dúvida quanto à legitimidade passiva. O autor fala assim, eu não tenho certeza quem é o responsável. Eu não tenho certeza quem é o legitimado, Cleito. Qual que é o melhor exemplo para a prova, Cleito? Esse aqui, ó, lá na tela. Em ação de consignação em pagamento, quando você não sabe a quem pagar. Olha lá. Se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o pagamento, o autor requererá o depósito e a citação de quem? Dos possíveis titulares. E eles é que vêm aqui brigar para falar de quem que é o crédito. Você pagava uma quantia todo mês para alguém, Arlete. Aí um dia de manhã liga uma pessoa para você e fala assim, aqui, o fulano morreu, tá? Era meu pai, então você podia depositar agora na minha conta. Aí você fala, tá. 2 horas depois liga um outro e fala assim, aqui, eu também sou filho do sujeito, você podia depositar para mim agora? Aí liga uma imobiliária e fala assim, agora eu que sou o responsável por receber. Eu falo, não sei a quem eu devo pagar. Aí o que eu faço? Eu entro com a consignação em pagamento e coloco todo mundo. Isso é um litisconsórcio passivo alternativo. Tá vendo? Tem um exemplo que a doutrina também dá, e outro dia teve uma ação interessante sobre isso. Parecia um caso como esse, parecido. A mulher propõe uma ação contra 2 litisconsortes. Ela tem dúvida acerca da paternidade de um filho. Ela propõe... Outro dia teve uma ação dessa, saiu nas notícias aí, em que 2 gêmeos foram condenados a pagar a prestação alimentícia, vocês viram? Os dois eles eram gêmeos, e eles tinham um hábito, né, de trocar, de fingir um que era o outro. Aí a mulher ficou grávida e não sabia de qual que era. E eles eram gêmeos univitelinos, não tinham como saber pelo exame de DNA, porque o DNA era igual. Aí o juiz condenou os dois a pagar a pensão alimentícia, vocês viram? Então, assim, por que eu estou usando esse exemplo? Porque ela poderia ter proposto a ação contra os dois. Litisconsórcio alternativo. Não sei quem que é o pai. Tanto faz. Quem o exame apontar que é. Eu quero é que alguém pague. Mas nesse caso ocorreu essa curiosidade, né? Não tinha como saber quem que era o pai, nem por exame de DNA, porque eles eram gêmeos univitelinos. Aí o juiz mandou pagar, os dois vão pagar. Quem mandou vocês ficar brincando de troca-troca? Literalmente, né? Eles fingiam um que era o outro e tinham um hábito. Ficou provado no processo que eles tinham o hábito de fazer isso. Mas tais pessoas disseram, né? Um dia um ia lá e saía com a menina, no outro dia o outro saía com a mesma menina, fingindo que era o irmão. Aí o juiz falou assim, então tá, os dois vão pagar. Cada um paga metade da pensão. Vocês viram essa notícia? Né? Repercutiu aí nas redes sociais há uns 2 meses, tem muito tempo não. Né? Aí você pode propor a ação contra os dois. Você não sabe quem é o pai? Olha lá na tela. Ação de consignação em pagamento proposta contra 2 supostos credores por não saber a quem se deve pagar. Trata-se de litisconsórcio passivo alternativo, correto? Entendeu? Beleza. E a letra F, para encerrar, a classificação do litisconsórcio. O litisconsórcio subsidiário, que pode ser chamado na sua prova de eventual.
O litisconsórcio subsidiário também pode ser chamado de eventual. O litisconsórcio subsidiário ou eventual, pessoal, é quando você apresenta a pretensão contra um sujeito, aqui ó, você apresenta uma pretensão contra A, mas em caso de insucesso, você requer seja atingido B. Você apresenta uma pretensão contra um sujeito, A, mas você fala assim para o juiz, ó, se ele não for responsável, se eu não tiver direito contra ele, então condene o B. Eu quero te dar um exemplo muito interessante de litisconsórcio subsidiário ou eventual, porque você fala assim, ó, eu quero a condenação de A, mas na eventualidade de não poder condená-lo, condene B. Um exemplo muito interessante, feito numa prova de procuradoria de um município, na verdade foi uma prova de procurador do Estado, que eu coloco aqui na tela para você, ó, depois de colocar ali que está certo, né? Ó, a prova de procurador do Estado do Mato Grosso. Olha que exemplo interessante de litisconsórcio subsidiário. Uma empresa recolheu determinado tributo junto ao município de Sinop. Então a empresa pagou um tributo para o município de Sinop. Posteriormente, foi surpreendido com a notificação do lançamento tributário pelo município de Cuiabá, relativamente ao mesmo tributo e ao mesmo fato gerador, já pago ao município de Sinop. Caso a autora venha propor uma ação de anulação de débito em face do município de Cuiabá, então olha aqui, ó, a empresa, ela vai propor uma ação contra quem ali no exemplo, gente? Cuiabá. O que ela está pedindo nessa ação aqui? Pode ler lá, última linha. O que ela vai pedir? Anulação do tributo. Você concorda que o juiz pode falar assim, não, você tem que pagar sim, a Cuiabá? E se o juiz falar que tem que pagar a Cuiabá? Assim, não, você não tem razão não, você tem que pagar para o município de Cuiabá. Cuiabá é que tem que receber. O que você acha que ele tem direito contra Sinop? De pedir de volta. Então ele pode colocar o município de Sinop aqui, ó, no polo passivo, como um litisconsórcio subsidiário, porque ele vai falar assim, Excelência, eu quero a procedência contra Cuiabá. Eu quero que seja declarado que eu não devo nada para Cuiabá, porque eu já paguei. Mas se eu perder, condene o município de Sinop a me devolver o que eu paguei a ele. Faz sentido? Vamos ler lá. Olha que legal esse exemplo. Olha lá na tela. A empresa poderá formar litisconsórcio passivo eventual com relação ao município de Sinop, pleiteando a repetição do indébito no caso de improcedência do pedido principal. Qual que era o pedido principal, gente? Vou voltar para você. Pedido principal aqui, ó. Anular o débito contra Cuiabá. Se ele perder essa ação anulatória, ele quer a condenação de Sinop para restituir o que ele pagou indevidamente. Tá claro? Então você propõe uma ação contra uma parte e diz assim, se eu perder contra ela, eu quero então que o outro seja condenado. Interessante esse exemplo. Você formou aqui um litisconsórcio passivo subsidiário ou eventual, que é quando você apresenta uma pretensão contra um dos litisconsortes e, em caso de insucesso, você quer que o outro seja atingido. Aqui você propôs a ação contra Cuiabá para declarar a nulidade da dívida, a inexistência da dívida, mas se eu perder e o juiz falar que eu tenho que pagar a Cuiabá, que então o juiz condene o município de Sinop a me devolver. Muito interessante esse exemplo. Questão dificílima. Fazer esse raciocínio lá se você não tivesse estudado essa matéria antes. Legal? Muito bom. E para encerrar o tema litisconsórcio, pessoal, nós vamos lembrar aqui, ó, que não nos esqueçamos. Vejam. Os litisconsortes, pessoal, quando atuam no processo, os litisconsortes
eles são litigantes distintos. Litigantes distintos em suas relações com a parte contrária. Como assim? Quando eu falo que os litisconsortes são litigantes distintos, pessoal, isso significa dizer que cada um pode contratar seu advogado, cada um pode fazer seus próprios atos, praticar seus próprios atos, elaborar suas próprias peças. Você pode fazer seu recurso, eu posso fazer o meu. Você pode fazer sua contestação, eu posso fazer a minha. Eu sou um litigante distinto do meu litisconsorte. Eu tenho direito de ser intimado de todos os atos do processo, ele também tem. Todavia, essa distinção existente entre os litisconsortes, eles têm uma autonomia entre si, não deve ser estudada sem que nos esqueçamos que as ações e as omissões de um dos litisconsortes podem beneficiar ou prejudicar os demais. O código fala assim, ó, que se tratar de litisconsórcio unitário, vejam, as ações ou omissões de um litisconsorte, de um, beneficiam o outro. Beneficiam o outro. Os litisconsortes são litigantes distintos, mas no litisconsórcio unitário é quando, gente? Unitário é decisão uniforme, isso. As ações ou omissões de um podem ajudar o outro. Claro, se a decisão tem que ser a mesma para todo mundo, obviamente tudo que eu fizer em meu favor beneficia a mim e beneficia também aos demais. Então, existe uma independência plena entre os litisconsortes unitários? Não. No litisconsórcio unitário, o que um faz em seu favor beneficia o outro. Não pode prejudicar, mas beneficiar pode. Eu não gosto muito dessa norma porque passa uma impressão que no litisconsórcio simples isso não poderia acontecer. E no litisconsórcio simples, sim, o que um faz em seu favor também pode beneficiar o outro. Não necessariamente, mas pode. Mas geralmente eles focam no que está no artigo 117. Olha comigo na tela, por favor. Defensor Público de Alagoas. No caso de litisconsórcio unitário, a independência da atividade dos litisconsortes é plena, gente? Não. Não há uma independência plena. O que um faz em seu favor beneficiará o outro. Mas repito, gente, não é só no litisconsórcio unitário que existe essa possibilidade de aproveitamento do ato de um pelo outro, não, tá? A propósito, gente, essa comunicabilidade, esse aproveitamento de atos de um pelo outro, ela é encontrada em vários pontos do Código de Processo, como, por exemplo, olha lá comigo na tela. Artigo 345, revelia. Revelia, como regra, gera presunção de veracidade. O Código fala assim, a revelia não gera presunção de veracidade se houver pluralidade de réus e um deles contestar. Porque se um dos réus contesta, o outro réu que foi revel pode pegar carona na defesa dele e se aproveitar disso. Se for litisconsórcio unitário, com certeza ele se aproveita. Se for litisconsórcio simples, onde as decisões podem ser diferentes, depende da defesa que o litisconsorte trouxe. Porque às vezes a defesa que um trouxe não ajuda em nada o outro, mas pode ajudar. Aqui, exemplo de que não há uma independência plena, né, entre eles. Olha outro aqui. O artigo 1005 do CPC lembra, né, ó, que o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se os seus interesses forem distintos ou opostos. Gente, se o litisconsórcio for unitário, o recurso de um necessariamente vai ajudar o outro. E se o litisconsórcio for simples? Depende. Depende do que o cara está alegando no recurso. Porque dependendo do que o cara está alegando no recurso, pode ou não influenciar, ajudar os demais. Você entendeu isso? Para a prova mais direta, objetiva, literal,
Em qual litisconsórcio que as ações de um beneficiam o outro? Para o código, só no unitário. Mas cá para nós, convenhamos. Nada obsta que num litisconsórcio simples, Cleito, o que um faça, ajude o outro. Vou pegar seu exemplo, Cleito. Eu e você somos réus numa ação por sermos devedores solidários. Era o exemplo que você queria, não era? Somos devedores solidários e somos réus. Gente, esse é um litisconsórcio simples. Porque nada obsta que eu perca e o Cleiton ganhe. Porque, por exemplo, às vezes o Cleiton consegue comprovar que ele não fez parte daquele negócio jurídico. Aí o juiz julga improcedente com relação a ele e me condena a pagar tudo. Então você concorda que esse litisconsórcio é simples? Mesmo sendo simples, pense comigo essa simplíssima situação. Eu, como defesa, comprovo o pagamento da dívida. Essa minha ação beneficia o Cleito, gente? Claro. Se está pago para mim, está pago para ele. Então, mesmo no litisconsórcio simples, as ações de um podem beneficiar o outro. Entendeu, Cleito? Mas para o código, ele focou em qual? No unitário. Porque no unitário, gente, é 100%. Não tem jeito de não ser. No unitário, sempre o que um faz, beneficia o outro. Porque não tem como beneficiar só a um, tendo em vista que a decisão tem que ser a mesma para os dois. Ficou claro? Ficou? Trouxe as canetinhas certas hoje? Da minha matéria? Quantas canetas tem? Olha, muitas, né? Quem não está aqui vendo, ela traz umas 15 canetas, cada um de uma cor. Se quiser para cada matéria, é uma cor. Qual que é a minha cor? Rosinha. Legal. Olha lá, ó. Vamos fazer essa questão de 2019, para a gente encerrar o tema? Promotor substituto. Sobre a disciplina do litisconsórcio, assinale a alternativa incorreta. Letra A. Uma das hipóteses para a formação do litisconsórcio é a ocorrência de afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito. Lembra do litisconsórcio facultativo por afinidade de questões? Eu até dei um exemplo de dois advogados que se juntam para cobrar uma dívida de um devedor comum. Artigo 113, inciso 3º. B. A distribuição de petição inicial, que não indica todos os réus em litisconsórcio passivo necessário, é causa para a imediata extinção do processo. Você olhou para o lugar certo, ó, Ana. Você olhou para cá. Ó. Se não formar litisconsórcio passivo necessário, é causa de imediata extinção? O juiz intima o devedor, que devedor, o autor, para integrar. Então essa está errada. Vamos ver se as outras estão certas. Aula passada. O juiz pode limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes? Pode, gente. Na fase de conhecimento, pode. Na liquidação de sentença ou na execução também? Lembra? Se comprometer a celeridade ou a ampla defesa, ou dificultar o cumprimento da sentença. D. O litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para os litisconsórcios. É isso mesmo? Isso. Deixa eu ver aí. Os litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos. Está lá na porta, né? Lá na ponta. Ó. Litigantes distintos. Olha lá, olha. Os litisconsortes serão considerados litigantes distintos. Mas existe uma ressalva, continua a ler. Salvo no litisconsórcio unitário. Caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas poderão beneficiá-los. Tá certo? Ok, é o 117. Pronto. Olha lá o tema de agora. Intervenção de terceiros. Litisconsórcio é uma matéria muito rica. Vocês viram como ela é cobrada, gente? Nossa, cansei de fazer questão ali sobre litisconsórcio. Isso é para chamar a sua atenção que você tem que estudar esse tema sempre. Tá? As questões adoram cobrar litisconsórcio. Aí agora, intervenção de terceiros. Quantas intervenções de terceiros nós temos? 5. Muito bem. Qual que é a primeira? Assistência. Legal. Vamos seguir a ordem do código? Qual que é a segunda? Denunciação da lide. Vou falar onde é que está. Assistência 119, gente, a 124. Denunciação da lide, 125 a 129.
Depois, chamamento ao processo. Chamamento ao processo. 130 a 132. Depois o IDPJ. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Vou deixar você anotar, tá? 133 a 137. E por fim, o amicus curiae, lá no 138. Toda vez que for escrever em língua estrangeira, grifem. Já preparando para sua prova aberta aí um dia, né? Toda palavra fora do vernáculo, você tem que destacá-la. Para o cara que não souber o que está lendo, fala assim, pô, eu não sei o que está escrito aqui, mas pelo menos eu sei que é em outra língua. Toda vez que for... No computador a gente põe itálico, mas no manuscrito a gente grifa. Grifa ou destaca de alguma outra forma. Por exemplo, se você escreve com letra cursiva, você escreve a palavra em língua estrangeira em letra de forma, e vice-versa. O importante é destacar, que alguém que esteja lendo fala, essa palavra aqui é em outra língua. Posso até não saber o que é, mas eu sei que não é em português. Gente, mudou muito com relação ao Código de Processo de 73. Se alguém aí é da época do Código de 73, tem que tomar cuidado com duas intervenções de terceiros que foram retiradas do CPC. Uma delas foi realmente excluída, outra mudou de lugar. Ela deixou de ser intervenção de terceiros. Então, bastante cuidado com essas aqui, hein? Ó, primeiro, se alguém aí é dessa época, como eu, ó, tem que tomar cuidado para não entrar aqui na onda da nomeação à autoria. Não, isso aqui não existe mais, não. Nomeação à autoria é uma modalidade de intervenção de terceiros que foi extinta. Não existe mais. E oposição. Oposição, ela não foi extinta. Ela só mudou de lugar. Ela deixou de ser intervenção de terceiros e foi lá para o capítulo dos procedimentos especiais. Ela virou um procedimento especial. Procedimento especial. Oposição, que é quando um terceiro visualiza uma ação em que autor e réu estão disputando uma coisa que ele entende que é dele. Um terceiro vê autor e réu disputando a propriedade de um bem e o terceiro entende que esse bem é dele. Aí ele entra com uma ação de procedimento especial que chama oposição, mandando citar aqueles dois sujeitos para dizer que o bem é dele. Então não é intervenção de terceiros mais, tá? Então ótimo. Vira e mexe, eles estão cobrando isso. Olha lá na tela comigo. São formas de intervenção de terceiro previstas no Código, exceto assistência, nomeação à autoria, chamamento ao processo e IDPJ, incidente de desconsideração da personalidade jurídica. É o IDPJ, é a nomeação à autoria, não é isso? Beleza? Ótimo. Dito isso, ainda lá na tela, ó, então vamos falar de assistência. Já está lá no quadro, artigo 119, artigos 119 a 124. Assistência, eu percebo que o pessoal tem mais dificuldade com a assistência, tá, gente? Então, vamos lá. Assistência, gente, é uma intervenção de terceiros, ó, que vai ocorrer na seguinte situação. Ó. Assistência é quando um terceiro tem interesse jurídico no sucesso de uma das partes. Interesse jurídico no sucesso de uma das partes. A expressão-chave aqui é interesse jurídico. Quando um terceiro tem interesse jurídico no sucesso de uma das partes. Gente, tem que ser interesse jurídico. O que é interesse jurídico? Deixa eu tentar te ajudar, começando por essa decisão que está ali no quadro, olha, na tela. O interesse jurídico ocorre quando existe uma potencialidade do provimento causar prejuízo
juridicamente relevante ao direito do terceiro. Então, olha só, interesse jurídico, gente, é quando a decisão pode atingir, de alguma forma, algum interesse seu, como, por exemplo, olha aqui, o locador propõe a ação contra o locatário, uma ação de despejo. O locador propõe uma ação contra o locatário, uma ação de despejo. Só que o locatário havia feito um contrato de sublocação com um terceiro. Então aqui eu tenho uma figura do sublocatário. Quem está na posse desse imóvel, gente? O sublocatário. Você concorda que a decisão que vai ser proferida aqui vai atingi-lo? Você concorda que ele sofre o risco aqui de ter um prejuízo juridicamente relevante ao seu direito? Então você concorda que ele tem interesse jurídico? Então ele pode requerer o seu ingresso na qualidade de assistente. Aí ele requer o seu ingresso como assistente. Ele é terceiro juridicamente interessado. O interesse jurídico, pessoal, não se confunde, olhem lá na tela, continuando essa decisão, com interesse meramente econômico, moral, corporativo. Eu não posso, por exemplo, pedir para intervir como assistente em favor de um advogado, porque eu entendo que os advogados têm que se unir. Isso é um interesse meramente corporativo. Eu não vou sofrer nenhum reflexo daquela sentença lá que vai estar no processo em que um colega meu está sendo processado. Interesse moral. Ah, meu pai é réu num processo, eu vou lá assisti-lo. Não. Mas eu tenho interesse no sucesso do meu pai? Tem, mas é um interesse que não é um interesse jurídico. É um interesse meramente moral. O interesse tem que ser jurídico. Ele não pode ser meramente econômico. Imagine, a Arlete, suponhamos, me deva 10 mil reais. E eu sei que a situação dela não está muito boa. Aí a Cibele entra com uma ação de cobrança contra a Arlete. Um problema que as duas tiveram lá que não tem nada a ver comigo. Aí eu olho para essa ação e penso assim, se a Arlete perder, isso vai diminuir o patrimônio dela. Então eu fico com menos chance de ganhar, de receber meus 10 mil, né? Então eu vou lá assisti-la. Isso é interesse jurídico, gente? Isso é um interesse meramente econômico. Então não pode. Ô Gustavo, mas assim, essa questão do interesse econômico, o sublocatário tem um interesse econômico também, porque se o locatário perder, ele vai ter despesa com caminhão de mudança, ele vai perder o quadro que ele comprou lá para a sala e que não cabe em outra. Atenção, o fato de haver uma repercussão econômica não desconfigura a ideia do interesse jurídico. Não quer dizer que o interesse jurídico não possa estar acompanhado de um interesse econômico. O que não se pode ter é tão somente interesse econômico. Olha como é que ele falou isso lá certinho, Arlete, ó, na jurisprudência. Ó. Em determinadas situações, o interesse jurídico pode vir acompanhado de alguma repercussão econômica, mas isso não desnatura o interesse jurídico. É o caso do sublocatário. Você concorda que o sublocatário ali, ele visualiza uma repercussão econômica nesse processo? Porque, como eu te falei, se o locatário perder, ele vai ter alguma repercussão econômica, porque ele vai ter que sair de onde ele está, vai ter que fazer outro contrato de locação, vai ter que fazer outro seguro-fiança lá no banco, vai ter que contratar um caminhão de mudança. Entenderam o que é assistência? A assistência, Mariana, ela é cabível em qualquer procedimento. Ela é cabível em qualquer procedimento. Se perguntar na sua prova assim, Mariana, segundo o CPC, a assistência é cabível em qualquer procedimento. Procedimento comum, procedimento especial. Agora, cuidado. A jurisprudência coloca umas vírgulas aí, sabe, Mariana? Como, por exemplo, olha lá esse julgado. O STJ entende que não cabe na execução. Então, você pode colocar assim, ó, STJ, dois pontos. Incabível na execução. Verifica que esta corte firmou o entendimento no sentido de ser inviável a intervenção de terceiros no processo executivo, salvo na ação de embargos. Por quê? Porque a execução não objetiva a obtenção de sentença, mas apenas a concretização do título executivo. Então, se a questão também for um pouco mais a fundo, Mariana, ó, também
tem se entendido pelo STF e pelo STJ que não cabe assistência em mandado de segurança. Tem-se que o STF, isso o STJ falando, por isso que eu gosto dessa decisão, porque aí você vê que é o STF e o STJ, entendem que o rito do mandado de segurança é incompatível com a intervenção de terceiros, ainda que na modalidade de assistência litisconsorcial, sobre o que daqui a pouquinho eu falo. Mas se perguntar, de acordo com o CPC, a assistência é cabível em qualquer procedimento, a qualquer tempo e grau de jurisdição. Ó, Cibele, a qualquer tempo e grau de jurisdição. Então, o assistente pode intervir lá no STF, gente? Pode. Ele pode intervir no TJ? Pode. Ele pode intervir na primeira instância? Pode. Então, o que você acha dessa questão aqui do procurador de Manaus, do ano passado? O terceiro juridicamente interessado em determinada causa poderá intervir no processo como assistente. Está indo bem? Tá. Devendo, para tanto, requerer a assistência até o fim do prazo para a interposição de recurso. Não. É a qualquer tempo e grau. E o ponto mais sensível sobre a assistência me parece ser esse aqui, ó. É a diferença entre assistência simples, também chamada de adesiva, e assistência litisconsorcial. Assistência simples e litisconsorcial, também chamada de qualificada. Assistência simples e litisconsorcial, também chamada de assistência adesiva e assistência qualificada. Então vamos lá. Gente, a assistência ela é simples quando o assistente não defende direito próprio. Quando o assistente não defende direito próprio. Ele não é titular da relação jurídica discutida em juízo. Ele não é titular da relação jurídica discutida em juízo. Então, termina de anotar. Ele não defende direito próprio. Ele não é titular da relação jurídica discutida em juízo. Gente, nesse exemplo aqui, existe uma relação jurídica de direito material que está sendo discutida em juízo. Qual é a relação jurídica de direito material que está sendo discutida em juízo? Uma relação de locação. O terceiro faz parte dessa relação, gente? Ele está no contrato de locação? A relação jurídica de direito material o envolve? Não. Então, quando ele intervém na qualidade de assistente, ele intervém para defender um direito próprio ou alheio? Alheio. O direito não é dele, porque ele não faz parte da relação jurídica discutida em juízo. Ele não é parte nesse processo. O contrato não tem ele. O contrato não o envolve. Então ele é o quê? Ele é um mero assistente, como o próprio nome diz, um auxiliar. Porque o direito que está sendo discutido em juízo não é dele. Ele poderia ter sido colocado como réu nesse processo, gente? Não. Ele podia ser autor desse processo? Não. Então ele é mero auxiliar. Ele é mero assistente. Você concorda que o assistente simples, por não defender direito próprio, ele só está ajudando alguém? Então ele está defendendo direito próprio ou alheio? Alheio. Então você concorda que o assistente simples, gente, ele é um legitimado extraordinário? Você concorda que o assistente simples é um legitimado extraordinário? Quem que é o legitimado extraordinário mesmo, gente? É aquele que defende direito alheio em nome próprio. O assistente simples é legitimado extraordinário. Porque ele não defende direito dele. Ele não podia ser parte nesse processo nunca, gente. Ele nunca poderia ser autor nem réu nesse processo.
Ele só tem o quê? Interesse no sucesso de alguém, porque a decisão que vai ser proferida pode repercutir na sua esfera jurídica. E a legitimidade extraordinária dele, ela é uma legitimidade extraordinária com o que você tem que se preocupar? Subordinada. Esse é o ponto mais importante. Ó. Ele é um legitimado extraordinário subordinado. O que significa isso? Quando eu falo que o assistente simples é um legitimado extraordinário subordinado, eu quero dizer com isso que ele não pode se opor aos interesses do assistido. Ele não pode se opor aos interesses do assistido. Ele não pode se opor aos interesses do assistido. Então vamos pensar juntos, gente. Imagine que num processo, o réu, aqui ó, o assistido, isso aqui é o assistido, concorda? Fale assim, excelência, eu não quero produzir provas nesse processo, porque eu entendo que ele está pronto para ser julgado. O assistente pode exigir a produção da prova pericial, por exemplo? Ou ainda, sai uma sentença e o assistido perde. E o assistido fala assim, ó, eu não quero recorrer. Eu concordo com a decisão. O assistente pode recorrer, gente? Não. Porque a atuação dele é, qual que é a palavra que está lá? Subordinada. O assistente simples não pode se opor às vontades do assistido, porque ele não é parte, gente. Ele está ali como visita. Ele não pode, então, exigir algo contra a vontade daquele em favor de quem ele está atuando. Agora, cuidado, hein? Se o assistido for omisso, em caso de omissão do assistido, em caso de omissão do assistido, o assistente pode agir. Olha a diferença. Olha a diferença. O juiz perguntou às partes se elas queriam produzir provas. O assistido falou, não. O assistente pode pedir provas? Agora, se o juiz falou, vista as partes para especificação de provas, o assistido não falou nada. Aí o assistente pediu para produzir prova testemunhal. Pode? Aí pode. Volta naquele exemplo do recurso. Saiu a sentença, o locatário perdeu. Improcedente o pedido. O locatário não fez nada. Nem recorreu, nem disse que não queria recorrer. Ele ficou inerte, absolutamente inerte. E o assistente recorreu. O recurso do recorrente, o recurso do assistente vai ser conhecido? Vai. Por quê? Porque ele não está indo contra a vontade do assistido. Ele está apenas agindo diante da sua omissão. Certo? Olha lá na tela, então, um resumo do que a gente já acabou de dizer. Primeiro, o STJ, vê se bate com o que eu te expliquei. A assistência simples ocorre quando a lide não abrange direito próprio do terceiro, mas este possui interesse jurídico em colaborar. É isso mesmo? É, não é? Olha lá ainda, gente. A Corte Especial pacificou o entendimento segundo o qual, vê se bate com o que eu te expliquei, o assistente simples pode interpor recurso, salvo se houver vontade expressa do assistido em sentido contrário. Também faz sentido, gente? Faz. Eles cobram isso? Cobram lá. Certo ou errado, gente? O pedido de julgamento antecipado da lide pelo assistido
impede o assistente simples de requerer perícia. Correto? Correto. Porque se o assistido pediu para julgar antecipadamente, é porque ele não quer prova. Aí o assistente não pode encher a paciência e querer a produção de prova. Claro? Gente, diferentemente é a assistência litisconsorcial. Quando que eu tenho assistência litisconsorcial? Você pode ir anotando enquanto eu apago. Assistência litisconsorcial, gente, é quando o assistente defende direito próprio. Assistência litisconsorcial ou qualificada é quando o assistente defende direito próprio. Ele defende direito próprio. Ele é titular da relação jurídica discutida em juízo. Ele é titular da relação jurídica discutida em juízo. O direito que está sendo discutido naquele processo é dele. Tanto que ele podia ser parte nesse processo desde o começo. O direito que está discutido nesse processo é dele. Tanto que ele poderia ser parte nesse processo desde o começo. Se fosse, dependendo da hipótese, desde o começo, como no exemplo que eu vou te dar. Imaginemos. Eu e a Mariana, somos, imaginemos, condôminos de um determinado bem. Eu e ela somos donos, proprietários de um bem. Aí a Mariana, valendo-se da prerrogativa que o Código Civil te dá, ela sozinha entra com uma ação contra um réu discutindo essa nossa coisa. Ela pode fazer isso. Um condômino pode, sozinho, defender em juízo a coisa toda. Só que aí eu descubro a existência desse processo. Eu, condômino, falo assim, mas por que a Mariana entrou sem mim? Ela pode fazer isso? Pode. Mas eu tenho direito de intervir, não tem? Eu não tenho interesse jurídico no sucesso da causa? Então o que eu faço? Eu, Gustavo, intervenho como assistente. Aí eu vou te fazer algumas perguntas, presta atenção. Mariana, quando eu intervenho nesse processo como assistente, eu intervenho para defender direito exclusivamente alheio ou direito próprio também? Direito próprio. Quem defende direito próprio em juízo é um mero auxiliar ou é parte? Parte. Eu sou parte sozinho ou ao lado de alguém? Ao lado de alguém. Quem é parte ao lado de alguém num processo é o quê? Litisconsorte. Isso que é assistência litisconsorcial. Assistência litisconsorcial é quando o sujeito intervém para defender um direito dele. Nesse nosso exemplo, ele já poderia ser parte desde o começo do processo. Ele é titular da relação jurídica discutida em juízo. A sentença vai influir numa relação jurídica entre ele e o réu desse caso, o adversário do assistido. Isso que é assistência litisconsorcial. Vê se bate com o que eu te falei, o conceito dessa decisão aqui do STJ. Ó. No processo civil, a legitimação de terceiro para intervir como assistente supõe a existência de interesse jurídico próprio, que se qualifica por uma das seguintes circunstâncias. Letra A é assistência simples. A de ser titular de uma relação jurídica sujeita a sofrer efeitos reflexos da sentença, caso em que pode intervir como simples. Agora olha a letra B. A de ser cotitular da própria relação jurídica que constitui o objeto litigioso. Eu não sou cotitular do direito, gente, porque sou eu e a Mariana, caso em que poderá intervir como assistente litisconsorcial. A sentença, gente, olha aqui a sentença. A sentença vai influir numa relação entre a autora e o réu, mas a sentença também vai influir diretamente numa relação que existe entre o assistente e o réu. Porque até porque eles defendem a mesma coisa. Eles são cotitulares da relação jurídica. Então, por isso que ele é um assistente litisconsorcial.
Por isso que a gente costuma dizer, gente, que assistência litisconsorcial nada mais é do que um litisconsórcio inicial ou ulterior? Ulterior. Assistência litisconsorcial nada mais é, nesse exemplo aqui, ó, de que uma assistência, de que um litisconsórcio ativo, facultativo, porque eu não era obrigado a entrar, ulterior, porque ele é formado ao longo do processo, e você acha que ele é simples ou unitário, esse litisconsórcio aqui? Tem como o juiz decidir de uma forma para a Mariana e de outra forma para mim? Nós somos titulares do mesmo bem. Então, gente, assistência litisconsorcial é litisconsórcio. Só que ele é formado ao longo do processo. Tá vendo? O que você acha dessa alternativa aqui, ó? Lá do Pará agora, na prova de defensor. Na assistência litisconsorcial, a lide discutida em juízo é também do assistente, de modo que a sentença atingirá diretamente a relação jurídica entre o assistente e o adversário do assistido. Fecha? Ó, que é o que eu disse, ó. A sentença ela vai repercutir diretamente numa relação jurídica com o assistido, mas também a sentença vai influir numa relação jurídica que o réu tem com o assistente. Oi? É sempre unitário. A assistência litisconsorcial, então, gente, ela é um litisconsórcio facultativo, que eu não sou obrigado a entrar, ulterior, porque ele se forma no curso do processo, unitário. Quer outro bom exemplo? Olha ele lá na tela. Alienação de coisa litigiosa. Vamos lá. A Arlete propôs uma ação contra o Cleiton, disputando um determinado bem. Depois a gente lê lá. O Cleiton vende esse bem, aliena esse bem para Mariana. Primeira coisa, a partir do momento que o Cleiton vende o bem para Mariana, o bem passa a ser dela. Em princípio, quem teria legitimidade passiva para responder por essa ação a partir de agora? O Cleiton ou a Mariana? A Mariana. Só que olha o que fala o caput do 109. Isso não vai acontecer. A alienação da coisa litigiosa não altera a legitimidade. Então, nesse caso, quem que continua legitimado para responder? O Cleiton. O Cleiton sai para a Mariana entrar? Não. Pode até acontecer, desde que a Arlete concorde. Mas imaginemos que nem foi feito esse pedido. O Cleiton continua como réu. Mas você concorda comigo que a Mariana tem total e absoluto interesse jurídico no sucesso do Cleiton? Então, o que ela pode fazer? Ela pode pedir para entrar como assistente. Aí agora eu vou te fazer as perguntas, gente. Ela entra como assistente para defender direito próprio ou alheio? Próprio. Então ela é assistente o quê? Litisconsorcial. Que nada mais é do que um litisconsórcio, nesse caso aqui, ativo ou passivo? Passivo. Facultativo ou necessário? Facultativo. Tem como decidir de forma diferente? Então ele é unitário. Viu, gente? Isso que é assistência litisconsorcial. Parágrafo 2º, ó. O adquirente, no nosso exemplo a Mariana, poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do Cleiton, que é o alienante. Entendeu? Olha lá, ó. O Petrus, aqui no caso o Petrus, você está no lugar da Mariana, adquiriu, através de compromisso particular de compra e venda, um apartamento, sabendo tratar-se de coisa litigiosa, face à existência de uma ação judicial proposta por terceiro, esse terceiro aqui no exemplo é a Arlete, que se diz proprietária do imóvel. Nesse caso, o Petrus pode intervir no processo assistindo o alienante, gente? Pode. Claro. Ele vai ser assistente simples ou litisconsorcial? Litisconsorcial. Ok? Muito bom. E para encerrar o tema,
Enquanto eu vou apagando aqui, eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que o assistente litisconsorcial, ele tem a sua atuação subordinada ao assistido? Você acha que o assistente litisconsorcial, ele, por exemplo, não pode recorrer caso o assistido diga que não quer recorrer? Você acha que existe aquela mesma regra para ele? Claro que não, porque ali ele é parte. Então, por exemplo, se o assistido falar eu não quero produzir prova, o assistente pode requerer a produção de prova? Pode. Porque o assistente litisconsorcial não está naquela figura passiva, naquela posição passiva do assistente simples, que está ali ó, de visita. Assistente litisconsorcial não é visita. A casa é dele. Entendeu? Então ele não tem subordinação ao assistido. Gente, quando um terceiro intervém como assistente, quando um terceiro intervém na qualidade de assistente, ele não pode rediscutir, ele não pode rediscutir a justiça da decisão em processo posterior. Para encerrar, gente, o terceiro que intervém na qualidade de assistente, ele não pode rediscutir a justiça da decisão em processo posterior. O que significa isso? Gente, imagine o seguinte, que naquele processo envolvendo locador e locatário, em que o sublocatário interveio, tenha ficado consignado na sentença que o locatário infringiu algumas cláusulas contratuais, beleza? Beleza. E aí, 2 meses, 3 meses ou 1 ano depois, foi proposta uma ação pelo sublocatário contra o locatário, para discutir alguma coisa daquela sublocação. Pode ser rediscutida pelo assistente nesse segundo processo se o locatário havia ou não descumprido as cláusulas contratuais lá naquele contrato de locação? Porque isso já ficou decidido no primeiro processo. Então, quando você intervém como assistente, numa eventual segunda ação, você não pode rediscutir a justiça da decisão, entendido como os fundamentos, o que ficou acertado naquele primeiro processo, porque você participou como assistente. Então, cuidado, calma, essa é uma regra. Se você interveio como assistente, naquele exemplo, você interveio na qualidade de assistente sublocatário, e naquele processo ficou comprovada ali a culpa do locatário para a rescisão do contrato, numa eventual segunda ação que você mova contra o locatário, por exemplo, não se pode, naquela segunda ação, rediscutir o que ficou acertado na primeira. Porque você interveio e participou. Mas você pode virar para mim e falar assim, ô Gustavo, mas eu até lembro que você falou que a intervenção do assistente ela pode se dar a qualquer tempo, né? Então pode ser, eventualmente, que eu intervenha numa situação em que o processo já esteja em fase avançada e então eu não pude produzir as provas que eu queria. Ou então eu não pude produzir prova por ato do assistido, que não deixou eu produzir as provas. Então, por isso que o artigo 124, que encerra esse tema, fala assim, ó, continua comigo. Quando o terceiro intervém na qualidade de assistente, ele não pode rediscutir a justiça da decisão num processo seguinte. Salvo se ele comprovar, gente, salvo se ele demonstrar a ocorrência da chamada exceção da má gestão processual. Ele vai provar, vou anotar, ele vai provar que o assistido geriu mal o processo, impedindo-o de produzir provas, ou então que ele interveio no processo numa fase muito avançada e não pôde produzir provas. Então aqui, ó, salvo se ele comprovar a exceção da má gestão processual. Só que as provas costumam colocar isso em latim, porque a doutrina usa a expressão latina. É a exceptio male geste processos, exceção de má gestão processual. Aqui, ó, salvo se eu comprovar, ó, a exceptio male
geste processos. Exceção de má gestão processual. Ah, desculpa, 123. Obrigado. Eu posso provar, por exemplo, que eu quero rediscutir o que ficou decidido naquela primeira decisão, a justiça da decisão, porque o assistido conduziu mal o processo. Ele, por exemplo, me impediu de produzir provas, dizendo que não podia ser produzida prova naquele processo, ou que ele omitiu provas e que agora eu descobri tais provas, aí eu posso rediscutir aquilo que ficou decidido na primeira causa, a justiça da decisão, os fundamentos daquela decisão. Isso habitualmente é cobrado sempre sob a ótica dessa chamada exceptio mali gesti processus. Olha lá nessa tela ali, ó, lá na prefeitura de Maringá, para o procurador de Maringá, perguntou-se assim: pela exceptio mali gesti processus, pode o assistente simples alegar e provar que a parte assistida conduziu mal o processo em que foi derrotada. Obtendo êxito nessa exceção, o assistente simples desconstitui a eficácia da intervenção e fica autorizado a rediscutir a justiça da decisão em processo posterior. Ok? Aí, ó, ele fica então autorizado a rediscutir, porque ele comprova que o assistido conduziu mal o processo. Então é a exceção de má gestão processual por parte do assistido. Tá bom? Cuidado, gente. Esse tema é sempre muito importante, sempre muito cobrado. Ó. A coisa de 2 meses, a prova de procurador, de promotor lá do Piauí, ó, foi outro dia essa prova, foi em março para ser mais exato. Ó, cobrou esse casinho. Vamos encerrar o estudo da assistência com ele. Gente, os exemplos sempre vão para as provas. Eles sempre pegam os exemplos clássicos e levam para as provas. Por isso que a gente tem que sempre trabalhar com os exemplos clássicos. Helder e César firmaram um contrato de locação de imóvel residencial urbano, na qualidade de locador e locatário. Em seguida, o imóvel foi legitimamente sublocado por César para Roberta lá. É o caso da sublocação. Assistência simples, né? Meses depois, em razão de uma suposta prática de ilícito, o Helder ajuizou a ação contra o César. Nessa situação, o ingresso de Roberto pode ingressar como assistente. Simples ou litisconsorcial, gente? Simples. Letra A. Depende de autorização prévia das partes principais e ocorrerá por meio de chamamento ao processo, gente? Não. As partes não têm que autorizar, não, gente. Se o cara tem interesse jurídico, o juiz vai deferir. E muito menos é chamamento ao processo. B. Deverá ser feito na qualidade de assistente litisconsorcial, gente? Não, é simples. C. Somente pode ser realizado até o saneamento? É a qualquer tempo e grau. É expressamente vedado, segundo regra prevista na lei que regulamenta a locação de imóveis. Não existe essa vedação. Não obsta que a parte principal reconheça a procedência do pedido da ação de despejo. Obsta ou não obsta? Eu deixei de propósito isso aqui para provocar o seu raciocínio. Lê com cuidado. A intervenção do assistente simples impede ou não impede que o assistido jogue a toalha e reconheça a procedência? Impede ou não impede? Não impede. Porque a palavra... Ah, não está aqui mais. Porque a atuação dele é o quê? É uma legitimidade extraordinária? Subordinada. Então, ó, qual que foi o exemplo que eu te dei? Pediu prova, sendo que o assistido não quis produzir prova. Não pode. Recorreu, sendo que o assistido falou que não queria recorrer. Não pode. Eu falei, não vou dar o outro exemplo, não. Vou deixar para lá para a questão. Para você pensar. Porque você tem que criar o raciocínio jurídico. Se o assistente não pode se opor às vontades do assistido, o assistente simples, não podendo recorrer, não podendo produzir prova, caso o assistido tenha se manifestado em sentido contrário, naturalmente você tem que concluir na hora da prova. O assistente, então, pode se opor a um reconhecimento do pedido por parte do réu? Não. Se o assistido virar e falar assim,
eu concordo com tudo que o autor está falando, pode me condenar. O assistente pode falar assim, não, não pode. Ele é visita. Visita não manda nada. Tá bom, gente? Então é a letra E mesmo. Beleza? E olha quem vem lá, ó, pra gente acabar a aula de hoje, que passou muito rápido a propósito. Pelo menos para mim, né? Para vocês deve estar assim, nossa, não acaba nunca. Né? Denunciação da lide. A denunciação da lide também é assistência muito cobrada, vocês viram, gente? Vamos fazer muitas questões, muitas não, mas o tanto necessário para a denunciação da lide, que é uma ação de regresso antecipado. Hoje tem que fazer exercício, não tem, gente? E vocês acham que vocês não têm que fazer exercício em casa? Eu estou trazendo, porque eu sei que quando eu morto, você fica assim, tem que fazer, é importante. O exercício complementa. É absolutamente imprescindível fazer exercício. Você não pega as maldades se você não fizer exercício. Gente, é igual ficar aprendendo a lutar por manual. Você lê tudo no manual. Não adianta. Se você não for ali para a prática, é a mesma coisa. Você pode estudar tudo sobre assistência. Se você não vai para as questões, você não pega as maldades. Tem que fazer. Denunciação da lide é uma ação de regresso antecipada. Denunciação da lide é uma ação de regresso antecipada. Faz exercício no fim de semana, gente. Deixa o fim de semana para exercício. Eu acho a melhor forma de estudar. Estuda a teoria durante a semana. Não fica tentando mesclar, não, que você perde muito tempo. Procurando. Essa semana eu falo assim, processo civil eu estudei. Intervenção de assistência, litisconsórcio e intervenção de terceiros. Foi o que deu para estudar essa semana em processo. Aí chegou ali no dia do fim de semana que você reserva para estudar, se for o sábado ou se for o domingo. Os dois não, gente. Não estuda de segunda a segunda não, que não dá certo isso. Né? Mas eu acho. Esse é muito de cada um, tá, gente? Cada um tem seu ritmo. Tem gente que consegue estudar 12 horas por dia. Né? Tem gente que consegue estudar 6. E não quer dizer que o que estuda 12 vai passar primeiro, não. Cada um com seu nível, com suas limitações físicas, psicológicas. Então, se você estuda de domingo a domingo, ótimo. Mas aí se você estuda 4 vezes por semana, um dia do final de semana, meio turno no final de semana, eu estudo só sábado de manhã. Não estou dizendo que está certo nem que está errado. Cada um no seu ritmo. Aí você fala, vou fazer questões de litisconsórcio e intervenção de terceiro. Isso é ótimo para rever. Fixa aí demais. Nossa Senhora. Olha aqui, gente. É quando eu tenho a denunciação da lide a seguinte situação. Eu sou parte num processo e penso assim, se eu perder, eu tenho de quem cobrar esse prejuízo. Eu tenho de quem cobrar o prejuízo, eu tenho quem tem uma obrigação de me indenizar. Você sempre pensa assim na denunciação. Eu sou parte e eu penso assim, se eu perder, alguém vai pagar por isso. São duas apenas as hipóteses de denunciação da lide. A primeira, gente, é em caso de evicção. A primeira é em caso de evicção. Evicção não é a perda da coisa, gente? Você compra uma coisa e depois o juiz fala que a coisa não é sua. Isso é evicção. Evicção é a perda da coisa adquirida. Quando você adquire uma coisa e perde, você é evicto. Então vamos lá para encerrar a aula com esse exemplo aqui, ó. O Diogo. O Diogo aliena um imóvel para a Cibele. Simples assim. Aí passados 3 meses, a Poliana propõe uma ação contra a Cibele, reivindicando justamente aquele imóvel. A Cibele fala, uai, comprei o imóvel do Diogo, agora tem uma pessoa falando que o imóvel é dela. Eu corro o risco de perder esse imóvel, não corro? A Cibele pensa. Isso é evicção. Então você está diante de uma possibilidade de evicção. O que é a segunda coisa que ela pensa? Bom, se eu perder o imóvel para a Cibele, é sinal que o Diogo me vendeu coisa que não era dele. E ele tem que me devolver o que eu paguei.
O que ela faz? Espera perder para depois entrar com uma ação de regresso contra ele? Não. Aí a Cibele faz o quê? A denunciação da lide. Você concorda que essa denunciação da lide é uma ação de regresso? Só que ela é uma ação de regresso o quê? Antecipada, porque você não precisa esperar perder para entrar com a ação. A Cibele, ao ser citada, como você vai ver comigo na aula que vem, sobre o procedimento da denunciação, ela então, na contestação dela, faz a denunciação da lide. Ela já traz o Diogo para o processo. Porque se o juiz falar assim, o imóvel é da Poliana, a mesma sentença já condena o Diogo a devolver a Cibele o que ele recebeu indevidamente. Então, denunciação da lide, repito, a primeira frase que eu usei é quando você parte no processo e pensa assim, se eu perder, eu tenho de quem cobrar esse prejuízo, eu tenho de quem me ressarcir. Eu tenho alguém contra quem eu vou... Existe alguém contra quem eu vou pedir um ressarcimento do meu prejuízo. Aí ela então denuncia a lide contra o Diogo, dizendo que o Diogo vendeu coisa que não era dele e que se a Poliana ganhar, ela quer receber dele o que ele pagou. O Diogo tem cara de quem venderia coisa que não é dele, gente? O Diogo, rolou um silêncio. Mas eu vou pressupor que é pelo frio, pelo sono. Claro que não. Todos quiseram dizer não. Então, gente, o Diogo vai ser citado, não vai? Aí ele procura um advogado e fala assim, não, eu não tenho nada a ver com isso, não. Eu sou vítima também. Se alguém causou esse prejuízo, é quem me vendeu esse bem. Quem me vendeu esse bem que foi a Lohane. Aí o Diogo faz o quê? O Diogo faz uma denunciação da lide contra a Lohane. É assim, Lohane? Sim, Lohane. Ah, vamos pôr um Y aqui, ó, para ficar chique. Não? É. Não, então tira. Olha ela, misericórdia. Fica chique, fica não? Ó, Lohane. Com um H, um H entre o R e o A aqui também, não? Então, gente, ó. O denunciado denunciou. Como é que chama isso? Denunciação sucessiva. Então, ó. É possível no processo civil denunciação sucessiva? É o denunciado denunciando. Ó, vou repetir. A Cibele denunciou o Diogo. O Diogo, ao ser citado, falou assim, não, mas a culpa é da Lohane. Foi lá e denunciou a Lohane. A Lohane tem cara de quem venderia coisa que não era dela? Também não. Aí ela procura um advogado e o advogado fala assim, o que aconteceu, Lohane? Ela falou assim, ó, não sei, eu também devo ser vítima. Eu comprei o imóvel da Juliana. Aí a Lohane faz uma denunciação da lide sucessiva contra a Juliana. A Juliana tem... Não, mentira, gente. Não vai acabar nunca isso, porque não pode fazer isso. Só cabe uma sucessiva. Então, quantas denunciações cabem no processo, ou no total? 2. Essa aqui que nós vamos chamar de principal e uma sucessiva. Porque senão não ia acabar nunca. Se ficasse nessa, gente, quem que ia ficar de braço cruzado falando assim, ah, vai acabar essa palhaçada que hora? Quem? A Poliana, que ia ficar esperando chamar 20 pessoas dentro da cadeia dominial do bem. Óbvio que a Lohane, posteriormente, pode entrar com uma ação de regresso contra a Juliana. O que ela não pode é ficar fazendo denunciação uma atrás da outra. E para encerrar, para não perder esse contexto aqui, ó, último ponto. Volta no comecinho da história. Cibele foi citada hoje. Sendo citada hoje, eu viro para ela e falo assim, o que aconteceu, Cibele? Ela fala assim, comprei o imóvel do Diogo e tem uma menina falando que o imóvel é dela. Aí eu entro em contato com o Diogo. Falo, Diogo, o que aconteceu? Cibele falou que te conhece, comprou. Aí o Diogo me explica e eu me convenço. Eu me convenço, seriamente, de que realmente a culpa é da Lohane. Será que eu, como advogado da Cibele, poderia pular o Diogo e fazer uma denunciação diretamente contra a Lohane? Isso chama denunciação da lide per saltum, ou seja, por salto. Eu posso pular o alienante imediato e ir diretamente em outro alienante da cadeia? Não, isso não pode mais não. Tem que chamar um por um dentro da ordem. Isso aqui não pode mais não.
A Cibele tem que chamar quem vendeu. E quem vendeu pode chamar mais um. Eu não posso pular o vendedor imediato e ir direto num sucessivo, não. Tem que ser passinho por passinho. Não cabe denunciação da lide per saltum, por salto. Tem que chamar o alienante imediato dentro da cadeia dominial do bem. Tá vendo? É obrigado ou é faculdade, gente? É faculdade denunciar. A denunciação da lide, não nos esqueçamos, é facultativa. Ninguém é obrigado a denunciar. Se você não quiser denunciar, você não denuncia. Depois você entra com ação de regresso. Certo ou errado, gente, para a gente ir embora? Juiz substituto de São Paulo. Considerando-se a cadeia dominial, a denunciação da lide sucessiva é admitida ao originariamente denunciado, mas vedada ao sucessivamente denunciado, ressalvada a propositura de ação autônoma, certo? Certo? A denunciação é admitida ao originariamente denunciado. Olha o originariamente denunciado aqui, o Diogo. Mas vedada ao sucessivamente denunciado, que é a Lohane. Ressalvada a propositura de ação autônoma por ela lá, certo? E essa aqui de promotor do Paraná? São cabíveis no processo civil denunciações sucessivas promovidas pelos denunciados contra os antecessores imediatos. Sim, sim, sim. Está no plural, gente. Denunciações sucessivas. Só cabe uma denunciação sucessiva. Errado. Denunciações sucessivas, não. Cabe uma sucessiva. A segunda aqui, ó, não pode. Uma. Está no plural. Está no plural, está errado. Só pode uma sucessiva. E trem. Obrigado, gente. Boa aula aí no segundo horário. Até a próxima. Pessoal de casa, um abraço.